Esporte de hoje mostra as inovações que carros híbridos estão trazendo. Ele emite 3 vezes menos CO2 do que a média dos carros da marca e faz 50 km com 1 litro de gasolina. Legal, né? Todo veículo tem ponto cego. Câmeras, espelhos e muita atenção para lidar com ele. Os aplicativos que ajudam a encontrar soluções quando se está numa situação difícil. Mas o aplicativo ele encurta o caminho do motorista que busca o orçamento mais em conta. Aula de direção no patinete elétrico. Tá valendo. Para ligar, só um impulso e vai acelerando aos poucos. Agora, repara aqui nos meus pés. Um na frente e outro atrás, como eu sou destra, direito na frente. E para dar mais estabilidade, a gente deixa o joelho um pouquinho curvado. Isso vai garantir mais firmeza. E aí, se precisar parar, tá tranquilo, ó. Freou, pé no chão. Parece simples, mas um acidente pode machucar. Ele pode ter uma colisão da cabeça no chão, pode ter uma colisão do tórax. Um patinete desse pode chegar aos 40 km por hora. Por isso, o Detran de todo o Brasil debatem como regulamentar esse novo veículo. No Distrito Federal, rola até uma cartilha. Hoje, a nossa legislação não classifica o patinete como um veículo, mas sim como um equipamento. A cartilha de orientação foi criada pelos órgãos de trânsito e pela Polícia Militar aqui do DF, no sentido de orientar as pessoas do uso correto e seguro desses equipamentos. Então, vamos ouvir um veterano? O Thiago se acostumou a usar para ir ao trabalho. Tem muita gente assim, tem um equilíbrio muito limitado e que está se aventurando em ciclovias bem movimentadas. Algumas dessas ciclovias são muito perto de vias com bastante movimentação, então isso pode trazer um certo perigo para essa pessoa. Vamos lá. O pneu da frente costuma ser rígido, isso porque é o que mais absorve o impacto. Aqui atrás ele pode ser rígido ou então a ar como esse para trazer um pouquinho mais de conforto. O motor elétrico fica na roda da frente, dentro dessa estrutura preta. Acima tem um sistema de amortecimento e a caixa de controle. Bem no centro, onde a gente pisa, é onde vai a bateria. Aqui em cima, a gente tem o acelerador do lado direito e o freio do lado esquerdo. Mas o que muita gente não sabe, aqui atrás não é um paralama, é um freio também, um freio mecânico. Ele tem uma aceleração que a gente chama de aceleração progressiva. Até 15 km por hora, ela vai devagarzinho, a partir dos 15 km por hora ele dá um empuxo um pouco maior. A frenagem é a mesma coisa. Se você tiver com uma velocidade muito forte, freia muito forte, ele freia super forte. A recomendação é que você freie também de forma gradativa. E, claro, equipamentos de segurança são essenciais, principalmente capacete. Outro item de segurança está nos pés, sapato fechado sempre. Sandália ou sapato de salto, esquece. E as solas devem ser de borracha para não escorregar. Ele funciona muito parecido com a moto. A curva ela não é feita com o guidão, e sim com o jogo do corpo para um lado e para um outro. Isso vai te ajudar a fazer uma curva mais fácil. E se tiver mudança de nível, vá devagar. Se você puder levantar ele um pouquinho, tirando o peso, você já vai conseguir passar com mais facilidade. Mas nem se anime com esses pulinhos. Patinete elétrico não é projetado para isso, nem para manobras mais ousadas. É muito mais pesado, muito maior, muito mais difícil de controlar. Ainda mais que o pessoal não usa capacete, não usa equipamento de segurança e ainda quer fazer manobra no patinete que não é feito para isso, que não é feito para aguentar a manobra. O Breno está acostumado a usar patinete sem motor numa modalidade esportiva. Aqui, ele pode radicalizar. Então, se quer brincar, se quer ousar, pega um desse. Tá pode vir que eu ajudo a aprender. Pois é, e atenção papais e mamães. Patinete elétrico não é brinquedo. Você chega a que velocidade com ele? Às vezes eu chego às 20, 24. Você não tem medo, não? Não. E essa mãe não tem medo, não? Não, muito coração. Os próprios fabricantes alertam. Até por próprio controle do corpo, né? Ela ainda não tem esse conhecimento, essa desenvoltura para dirigir. Os patinetes que são compartilhados por aplicativo, a recomendação é 18 anos. Andar em dupla também? Esquece. Com criança, então... O risco dela ter um trauma em todo o corpo é maior ainda.
Qualquer obstáculo que colida com ela atinge o corpo inteiro de uma vez só. Você perde estabilidade, inclusive numa situação adversa, você perde capacidade de frenagem. Você tem que ter responsabilidade para qualquer equipamento que você utiliza. Qual o capacete mais bonito? São muitos dos capacetes interessantes, né? O do Mark Marx eu acho muito interessante porque ele usa a formiga, né? Ele é o formiga atômica, então ele faz variações daquela pintura com fundo preto, fundo branco. É um capacete bem interessante. Pintura de capacete sempre deixa os fãs do Valentino Rossi ligados. Toda temporada ele usa um desenho. E na corrida em casa, ele usa um desenho diferente. Aqui eu tenho um capacete de 2015. Que é de temporada, ele usou aí 2 anos. Aqui é um de 2009 a 2012. E esse aqui é um capacete que ele usou em Mugello, que é na Itália, que é um desenho especial. E esse também é um capacete especial. E esse aqui é autografado por ele. Eu tinha esse capacete aqui, com o burro em cima, corri muito tempo com esse capacete, infelizmente roubaram e eu fiquei com a camiseta. E esse capacete aqui é uma série limitada, ele é o número 179 de 1500, então é um capacete de corrida. E me deu sorte que depois que eu corri com essa assinatura, eu ganhei uma corrida. Tava ali batendo na trave, segundo, terceiro, quinto, a assinatura foi meu amuleto. E sempre com a marca registrada dele, o Sol e a Lua. Isso nunca deixa de ter, em todos. Aí tem alguns capacetes que tem os cachorrinhos e tem agora o do gato, é os bichos dele mesmo. Então geralmente ele coloca também. Tem um 46 aqui e o 58. O que foi esse 58? Logo depois da morte do Simoncelli, ele fez a homenagem para ele nesse ano que ele correu. Para mim, sem dúvida, o capacete mais criativo, mais interessante, que chamou mais atenção, foi do Valentino Rossi em 2008, no Grande Prêmio da Itália, em Mugello, né? Ele fez a cara dele, né? A fisionomia dele, entrando na Casanova e Savelli, que são as curvas que você entra fluindo e são muito rápidas, a quase 200 km por hora. Ele fez uma cara assim, e esse capacete depois ele se expandiu para o mundo inteiro e o comprador podia fazer a expressão dele, a cara dele, a fisionomia e colocar na mesma pintura do Valentino. Daqui a pouco, vem aí a invasão dos híbridos. Outra fonte é o hidrogênio, que é estocado nesses 2 tanques, que alimenta a célula de combustível. Como lidar com o ponto cego e os equipamentos que podem te ajudar. E aqui, o extremo desse conflito, o mais forte e o mais fraco. Aplicativos para emergências. Ah, legal. Então funciona por geolocalização também. Você escolhe a sua região, tem uma praticidade em tudo. Novos híbridos no Brasil. Nos 2 próximos anos, a lista deve aumentar. Os fabricantes estão apostando em conceitos diferentes. Um carro híbrido tem várias variantes. Tem um carro híbrido que é elétrico, com um motor a combustão interno que gera energia, mas a roda está conectada no motor elétrico, não conectada no motor a combustão. Tem outra variante que é um motor a combustão que tem uma ajuda de motor elétrico, que não é o mesmo, porque a sensação é diferente. O carro elétrico, mesmo com energia vindo da gasolina, é outro tipo de carro. É um carro muito mais forte, a potência é 100%. A realidade brasileira que vai definir o que é melhor para a gente. O governo estabelece metas, a indústria escolhe tecnologias, mas no final do dia quem vai escolher a melhor solução é o consumidor. Cada país pode pesquisar soluções próprias de acordo com as fontes de energia que possui e o investimento em pesquisa. Na Alemanha, o hidrogênio ganha adeptos. Esse carro é duplamente verde. Ele usa 2 fontes de energia. Uma
é a bateria, que tem 43 km de autonomia e movimenta esse motor elétrico tracionando as duas rodas traseiras. Outra fonte é o hidrogênio, que é estocado nesses dois tanques, que alimenta a célula de combustível, que nada mais é do que um motor que transforma ar e hidrogênio em energia, enviando para as baterias. Um outro modelo e mais uma solução. A experiência com o Roadster passa pelo projeto de propulsão. E a gente está falando de um carro muito peculiar, né? Ele tem motores elétricos na frente, que funcionam só para as rodas da frente, e motor a combustão atrás, que funciona só para as rodas traseiras. Então a gente tem duas forças atuando ali, sendo assim o carro é tração integral, mas os dois motores não estão interligados. A gente tem 143 cavalos nos motores elétricos na frente e a gente tem 231 cavalos no motor traseiro 1.5 turbo. Na soma, a gente tem 374 cavalos. São dois carrões que ajudam a impulsionar versões para todos os segmentos. Aqui no Brasil, a Toyota anuncia a nova RAV4 híbrida e em setembro deve vir o Corolla. Versão híbrida do sedã já responde por mais de metade das vendas na Europa. Compass e Renegade surgiram híbridos plug-in no Salão de Genebra desse ano. O Golf GTE tem feito sucesso na Europa, roda até 50 km só com eletricidade. A Nissan já tem planos com versões do Sentra e Kicks. Para a marca, ter carros híbridos significa uma evolução. A parte de eficiência de motores, de como você vai propulsionar o seu carro, tem a ver com motores híbridos e também tem outras evoluções dessas opções híbridas. Por exemplo, carros que são propulsionados por uma biomassa, ou um carro com motor elétrico que tem um combustível talvez só por etanol. Desde novembro do ano passado, o IPI para híbridos e elétricos está menor. Para os híbridos, a alíquota varia entre 9% e 20%, de acordo com o peso do carro e a eficiência energética prometida. Nos últimos 10 anos, a indústria conseguiu chegar agora em 2 milhões de automóveis por ano. Nos próximos 5 a 7 anos, esse volume deve ser multiplicado por 20 aproximadamente. Então ela está indo muito rápido. A questão de eficiência energética é tão importante que esse modelo acabou ganhando uma espécie de promoção na Alemanha. O conceito desse carro é ser o mais verde possível, sem perder a esportividade. A combinação do motor elétrico com o de combustão, de tão eficiente, fez esse híbrido ser considerado elétrico aqui na Alemanha. Esse Ezinho prova isso. Ele emite 3 vezes menos CO2 do que a média dos carros da marca e faz 50 km com 1 litro de gasolina. Legal, né? Essa versão demorou 4 anos para ir às ruas. É um modelo que respira novas soluções de engenharia. Bem, a gente está só no motor elétrico aqui. Então, você vê o painel tá azul, o carro tá super silencioso porque ele tá só sendo puxado pelas rodas dianteiras. Mas se eu quiser mais potência e um modo mais esportivo, eu troco aqui o câmbio, ele liga o motor a combustão, troco o painel para vermelho e a gente tem mais potência, 374 cavalos. Outra experiência interessante é com a célula de hidrogênio. O Mercedes GLC F-Cell privilegia modo elétrico para o dia a dia e a célula de hidrogênio para viagens longas. A célula de combustível, de uma forma simplificada, funciona assim. O ar entra por aqui, que passa por um tubo que comprime o ar dentro da célula. São 3 placas que fazem a mágica acontecer e são 400 delas aqui dentro. O ar passa por esse caminho, atravessando essa placa de eletrodo, encontrando o hidrogênio. Isso causa uma reação eletroquímica, produzindo energia. Através dos cabos laranja, carregam a bateria. Durante as frenagens, a bateria recupera energia. Ele roda 51 km só no modo elétrico. Agora, os tanques de hidrogênio somam uma autonomia de 478 km. A sensação de pilotar um carro com célula de combustível
é idêntica a um carro elétrico, porque nesse caso aqui do carro, a célula de combustível está apenas carregando as baterias. Então quando você aperta no acelerador, é a bateria que manda energia para o motor elétrico. Então você tem esse torque instantâneo e depois ele dá uma estacionada, não continua crescendo. Essa é a grande diferença entre esse carro e um híbrido a combustão, por exemplo. O reabastecimento dos tanques de hidrogênio leva só 3 minutos. E o sistema compacto de células permite que seja alojado nos pontos de montagem de um carro comum. Na Alemanha, são 51 postos de combustível que tem o hidrogênio em toda a Alemanha. É bom irmos acostumando a pensar termos um híbrido na garagem. É uma próxima etapa, sem dúvida. O Auto Spot volta já para mostrar as novidades para reduzir os pontos cegos dos veículos. Enquanto os espelhos retrovisores têm uma angulação de 20 graus, a câmera aumenta para 80. E os aplicativos que te ajudam a sair da roubada. Mas o aplicativo ele encurta o caminho do motorista que busca o orçamento mais em conta. Carro enguiçado. Os aplicativos podem te socorrer. Já tem até como caminhoneiros procurar cargas para não voltar vazio depois de uma entrega. E se a roubada for uma pequena batida de trânsito? Tava parada, a van bateu e não prestou atendimento, foi embora. Situação chata, né? Mas o aplicativo ele encurta o caminho do motorista que busca o orçamento mais em conta, o trabalho bem feito. Caso da Monique, né, Monique? Sim. Pensou, por exemplo, em acionar o seguro? Não tem seguro? Não temos seguro. Nem tem seguro? Não. Pelo app, a Monique resolveu como ia consertar o carro. Você baixa o aplicativo e envia de 3 a 5 fotos de onde foi a batida e até 24 horas te encaminha 4 orçamentos nas oficinas próximas da sua residência. Ah, legal. Então funciona por geolocalização também. Você Sim. escolhe a sua região e tem a praticidade em tudo. As oficinas interessadas avaliam o caso com critério antes de enviar um orçamento. Quando não envolve a parte estrutural, que é a parte estética, portas, para-lama, para-choque, eu consigo ter mais precisão. Quando envolve a parte estrutural, eu posso até passar um orçamento com uma previsão, mas ele vai ser confirmado no presencial. No caso do Sérgio, o sufoco foi para tirar o carro enguiçado da rua. Ele dá uma pontuação, quantas viagens aquele guincheiro fez também. E o modelo do caminhão, por exemplo. Já aconteceu de eu não escolher o mais barato. O Sérgio se cadastrou no app e, quando precisa, o sistema mostra os guinchos mais próximos e os valores. O usuário acompanha o serviço via GPS. E para o guincheiro entrar nessa, precisa estar cadastrado com habilitação e documentação do guincho em dia, além de garantir as condições do veículo de socorro. O celular está aqui, que é a nossa ferramenta, né? Eu acredito que 50% do meu trabalho é através do aplicativo, né? Então, tá excelente, não tenho reclamações, não. Agora, o celular virou ferramenta para quem precisa ter carga no caminhão, na ida e na volta. Caminhoneira há 10 anos, né? Você pegava a carga, ia deixar a carga, aí quando deixava lá, ficava esperando, né? Para não voltar vazio, não perder dinheiro. Então tinha um intermediador que falava, vai lá e carrega de novo para você não voltar vazio, é isso? Geralmente a gente passava imposto, né? Sempre tinha algum agenciador. Com o aplicativo, o Renato fica livre para ser chamado por qualquer transportadora e sem intermediário. O caminhão tá vazio, chegou o momento de ligar o aplicativo. Tem que ativar aqui. Opa! Opa! Tá. Vou escolher a região, né? Ou seja, você quer voltar para casa carregado para ganhar um dinheiro. Isso. Já dá tudo certo. Já ficar em casa. No cadastro tem informações do caminhão e tipo de carga. A transportadora faz a busca e, se ficar interessada, liga para o caminhoneiro perguntando a senha de segurança. É bom para mim e bom para a transportadora rastrear, né, a carga dele, né? Onde eu tiver, ele consegue visualizar. E para todo mundo, a rapidez dos serviços entrou como fator decisivo. A facilidade de pagar direto para o guincheiro é bem prático, é demais.
Não tem que estar se dispondo de estar indo num local e em outro. É preço, qualidade e agilidade para você se manter no mercado. E não adianta resistir, porque a tecnologia vem e não adianta relutar. Só um detalhe: precisa ter um bom pacote para usar internet no celular ou procurar pontos de Wi-Fi. Aí é só navegar. Olhou no retrovisor e não viu nada, mas de repente surge uma moto ou um carro. Pior ainda é para o motorista que se coloca num ponto cego. Ele não vai ser visto. Todo veículo tem ponto cego, uns mais, outros menos. Tudo depende da estrutura do carro, principalmente das colunas, que são essas aqui, que acabam escondendo, pessoas, coisas atrás delas. Em trechos mais urbanos de rodovia, como esse onde a gente está hoje, cerca de 80% dos acidentes envolvendo motocicletas ocorrem nesse movimento de corredor que está diretamente ligado com a questão do ponto cego. Aonde mais acontece o acidente envolvendo o ponto cego? Troca de faixa, entrada e saída de rodovia. Todo momento de tomada de decisão é um momento crítico e é nele que o motorista precisa estar especialmente atento. E aqui, o extremo desse conflito, o mais forte e o mais fraco. Tem ideia de quantos acidentes você já teve? Espero que poucos. Poucos, assim, grave eu só tive um, foi um ponto cego. Ponto cego, né? Com certeza. Vocês, como são difíceis de ser vistos, vocês tentam ser ouvidos, por isso que vocês buzinam tanto? A gente acaba incomodando um pouquinho o pessoal. Ó, aqueles bi incomodam um pouquinho, mas deixa ele passar, porque eu tô com 50, 74 toneladas, então eu tenho que preservar a minha vida e a daqui que tá lá também. Vamos mostrar para eles a dificuldade do caminhoneiro em enxergar as motos. Primeiro, com um caminhão com 24 anos de uso, que representa a maior parte da frota rodando no Brasil. Vamos fazer com um de cada vez? Primeira vez que eu sento aqui no caminhão, hein? Você está conseguindo enxergar a moto? Não. Não tem nada aqui, né? Não tem nada. Cadê minha moto? Não tem moto mais. Não tem moto, né? Vamos ver se do lado do motorista fica mais fácil de enxergar. Também não. Os dois, pra mim, o caminho tá livre. As motos, eu sei que elas estão ali. Aham. Só que não dá pra ver. Quando a gente tá na moto, não pode esquecer disso. Você já xingou muito o motorista? Às vezes a gente pensa em alguma coisa. Na verdade, ele tá cego, porque exatamente. Ele não está te vendo. Nesse trecho mais urbano, a moto representa cerca de 7 a 10% do tráfego, porém ela está envolvida em normalmente de 30 a 35% dos acidentes e cerca de 50% dos feridos vêm desses acidentes envolvendo motociclistas. Então é um universo pequeno que tem uma representatividade muito grande na questão dos acidentes e feridos. Se o caminhão e as motos estivessem em movimento, qual é para você o nível de risco? Na minha moto ali, eu acredito que ainda tem a chance de me livrar de um acidente. E no seu caso? Ali é game over, não tenho o que fazer mais. Existem algumas tecnologias para diminuir o ponto cego. A mais comum delas é esse sensor aqui que pisca quando um carro entra no ponto cego. E vai até câmeras. Enquanto os espelhos retrovisores têm uma angulação de 20 graus, a câmera aumenta para 80. O lado direito é o mais crítico, por isso quando eu dou seta para a direita, a câmera já aciona aqui para mim. Ou então, eu aperto esse botão, independente da seta, eu sempre vou estar enxergando toda a minha lateral direita. Agora, vamos colocar um caminhão 24 anos mais novo, exatamente na mesma posição, e ver o que a indústria de pesados está fazendo para reduzir os pontos cegos. Nós temos aqui o convencional, logo acima um retrovisor angular, que ajuda muito a você ter uma visão na parte traseira do veículo. E aí já deu uma boa melhorada. Bastante a visão do condutor. A moto que a gente não via, ela aparece bem no meio, inclusive nesse de cima aqui, ó. Tô vendo que entrou esse na porta aqui. Nós chamamos de um retrovisor de meio fio e ajuda o condutor na sua manobra e também até uma visão do ponto cego aqui do caminhão. Esse é um retrovisor frontal, com o mesmo propósito. Até a posição do motorista mudou. Ele está bem mais próximo da porta e perto do para-brisa. A regulagem do banco e dos espelhos faz toda a diferença. Muita gente opta em ver no espelho retrovisor a lateral. Quanto mais você enxerga a lateral, menos você enxerga da via. Abrir o espelho
e consegui ver um carro que estava no meu ponto cego. A postura correta é essa daqui, ó. Quanto mais para frente, melhor. Mas tem gente que prefere ir mais para trás e deitar um pouco o banco. Resultado, sumiu o carro que estava no meu espelho retrovisor. A partir de agora, você como motociclista, aonde você se posicionaria? Bom, pelo menos fora desse campo aqui, e aqui do lado nem pensar. O caminhão é muito alto, a moto é baixa, não dá para ver nada. Qual a posição que você deve ficar para não entrar no ponto cego do outro carro? É uma comunicação visual. Se eu não vejo o olho dele no espelho retrovisor, ele também não está me vendo. É uma posição que você tem que evitar de ficar. Ou você fica mais para trás ou mais para frente. Um bom domingo para você. Uma ótima semana também. Tchau!